Olá, pessoal! Iremos apresentar o trabalho sobre a quelonicultura, para a disciplina de Aquicultura, ministrada pelo professor Dário Fernandes. O trabalho será apresentado pelas discentes Cid Oliveira, Isabelle Bailosa, Juliane Dias e Renata Arruda. A quelonicultura consiste na criação de quelônios para fins comerciais. Os quelônios, também denominados textudines, são répteis que possuem carapaça e plastrão, sendo suas características anatômicas associadas aos habitats aos quais eles estão adaptados, sendo divididos em jabutis, animais que vivem na terra, tartarugas, animais que vivem na água, e cágados, animais que podem viver tanto na terra quanto na água. Segundo Rebelo e Pezzuti 2000, os antigos habitantes da Amazônia eles já colhiam ovos e faziam as pescarias antes da chegada dos europeus à região, mas foi só depois do início da colonização que os ovos dos animais e os animais adultos se intensificou essa comercialização, se tornando produtos de grande valor no mercado. Para Smith, em 1979, o consumo da carne e dos ovos desses quelônios é uma prática cultural e histórica na região amazônica. No Brasil, a preocupação com a proteção desses quelônios amazônicos foi intensificada só após a chegada da República. Em 1934, foi promulgado o Código de Caça e Pesca para a proteção dos recursos faunísticos e pesqueiros, que fazia restrição ao uso e à captura dos quelônios. Entretanto, esses esforços eles se mostraram ineficientes com o passar do tempo. Então, o governo federal, em 1964, ele lançou as primeiras ações de proteção aos quelônios por meio do Programa de Monitoramento e Manejo Conservacionista de Quelônios Amazônicos. Através desse monitoramento, eles vêm implementando uma série de ações por meio de projetos e pesquisa direcionada à conservação desses quelônios. Agora, falando um pouco sobre as principais espécies cultivadas, nós temos a tartaruga da Amazônia, com a seguinte classificação taxonômica. São animais que vivem nas águas das bacias amazônicas e do rio Orinoco, que podem ocorrer nos rios da Colômbia, Venezuela, Guiana, leste do Equador, nordeste do Peru, norte da Bolívia e norte do Brasil. Ele é o maior quelônio de água doce da América do Sul, podendo alcançar mais de 80 centímetros de comprimento e 60 centímetros de largura, atingindo aí em média 60 quilos, e a gente pode apontar como uma característica marcante é o casco mais achatado. Agora podemos observar o tracajá, com a seguinte classificação taxonômica. São animais que vão possuir uma ampla distribuição geográfica, que podem ocorrer nos rios das regiões norte e centro-oeste do Brasil, norte da Bolívia, norte da Colômbia, nordeste do Peru, leste do Equador, Venezuela e nas Guianas. Eles naturalmente costumam habitar rios que vão ter uma água mais escura e uma correnteza mais fraca. São bem menores se comparado à tartaruga da Amazônia, possuindo em torno de 8 quilos e apresentam como característica marcante o casco levemente convexo com manchas amareladas, bem evidentes na parte dorsal da cabeça e nas bordas das placas marginais da carapaça. Em seguida, temos o mussuã, com a seguinte classificação taxonômica. Esses animais eles podem ocorrer do Panamá, as Guianas e até o Brasil. No Brasil, esses quelônios eles vão habitar permanentemente locais alagados, já que eles não fazem migração. O mussuã ele é considerado um animal de pequeno porte, que vai dificilmente ultrapassar os 27 centímetros de comprimento, e ele apresenta uma coloração marrom escura com umas manchas avermelhadas. Em seguida, podemos observar o pitiu, ou iaçá, com a seguinte classificação taxonômica. Ele é um animal amplamente distribuído ao longo dos rios amazônicos no norte do Brasil, nordeste do Peru e no sudeste da Colômbia. Ele vai ter um tamanho máximo de 32 centímetros e as fêmeas elas vão possuir essas manchas amareladas e vão possuir também 2 barbelas sob a boca. Os machos eles vão ser menores e eles vão possuir cauda mais longa e afilada. Aqui podemos observar o jabuti-piranga, com a seguinte classificação taxonômica. Eles vão ser animais que têm uma distribuição ampla também, que vai desde o Panamá até a Colômbia, Venezuela, Guiana, Bolívia, Paraguai, Argentina, sendo que no Brasil eles vão ter uma ocorrência registrada no Médio até o Baixo Amazonas. Eles vão possuir essa coloração negra com auréolas amarelas, podendo ser laranjadas também. Aqui podemos observar o jabuti-tinga, com a seguinte classificação taxonômica. Ele vai ocorrer do sudeste da Venezuela,
passar pelas planícies da Guiana até o Brasil. Ele é o maior jabuti da América do Sul, podendo apresentar um comprimento de carapaça de até 82 centímetros. A Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, torna legal a criação de quelônios em cativeiro. Porém, é válido lembrar que, segundo a Lei nº 9.605, de 1998, é crime ambiental realizar a retirada desses animais da natureza sem a autorização dos órgãos competentes. Essas leis foram criadas visando amenizar os impactos da caça predatória desses animais, incentivando a criação em cativeiro. A criação desses animais em cativeiro, ela vai exigir, em sua maioria, instalações semelhantes àquelas utilizadas na piscicultura. Apesar da necessidade que ela vai ter de investimento inicial, a criação em cativeiro é vantajosa devido a esses animais possuírem alto valor de mercado, sendo apreciados para a produção de óleos, ovos e carne, principalmente. A criação de quelônios começa quando os criadores legalizados recebem a doação de um lote de indivíduos pelo IBAMA. Diante disso, esses indivíduos serão alimentados e engordados, e em seguida destinados à comercialização ou à escolha das matrizes para a reprodução. A escolha dos reprodutores será daqueles indivíduos mais adequados para compor o plantel de reprodutores. Na fase da incubação, ou também podemos chamar de cova, os ovos são lançados no fundo dessa cova. Essa profundidade oscila entre 44 e 83 centímetros. Mas também existe as incubadoras artificiais, onde se tem um certo controle, entre todos os fatores ambientais. No berçário são onde esses animais vivem os primeiros meses de vida, recebendo maior proteção contra predadores. A fase de crescimento e engorda estão ligadas, pois quando o animal recebe a alimentação necessária, se vai crescendo, novas camadas são depositadas no seu casco. Na criação comercial de quelônios em cativeiro, as instalações precisam ser conforme exige o IBAMA na portaria de número 142/92 para as fases de reprodução, cria, recria e manutenção, para assim submeter um animal a um ambiente artificial com características aproximadas ao seu habitat natural, para assim se ter um crescimento satisfatório. No berçário, são construídos cercas de madeiras em barragens, pequenos tanques escavados, tanques em alvenaria ou tanques-redes. É recomendado que se arme uma estrutura de proteção para evitar predadores. Tal estrutura pode ser confeccionada com redes de pescas ou tela de sombrite. Em média, trabalha-se com uma área de 70 a 150 metros quadrados para 4.000 a 4.500 filhotes em berçário de cerca de madeira ou escavado, ou 35 animais metros cúbicos em tanque e rede. Na instalação para tanque ou barragem de crescimento, em geral, são tanques escavados, onde os quelônios possuem maior espaço para o seu deslocamento. Hospeda animais de 12 a 36 semanas e trabalha-se com cerca de um animal por metro quadrado. Na instalação para tanque ou barragem de reprodução, essa instalação é destinada a animais de 4 anos ou 7 quilos de peso vivo. Trabalha-se com uma densidade de animais para cada 2,5 metros quadrados em barragens de 1 hectare ou grandes tanques escavados acima de 1.000 metros quadrados. Todas as instalações deverão ser cercadas de madeira, tela de alambrado ou mureta de alvenaria, com no mínimo 60 centímetros de altura e com os cantos arredondados. Os criadores comerciais instalados em represas deverão apresentar
sistema e permita o seu completo esvaziamento. Os criadores instalados em braços de lago devem prever sistemas de captura dos animais por meio de cercados ou redes mediante condicionamento alimentar. Para a criação comercial em cativeiro, sugere-se construção de um tanque e de um lago de barragem. Os lagos devem ter 10.000 metros quadrados. Os fatores ambientais influenciam diretamente no ciclo de vida dos quelônios. A qualidade da água é essencial para o desenvolvimento desses animais, pois animais que vivem em ambientes com água de má qualidade é a principal razão para influenciar na saúde dos animais. Falando agora um pouco sobre o oxigênio. O consumo de oxigênio será maior sem elevar as temperaturas. A alta concentração de O2 influencia na duração da incubação e baixas concentrações de O2 aumentam a mortalidade dos embriões. A temperatura auxilia na determinação embrionária e no sucesso da eclosão dos ovos. A elevação da temperatura acarreta no aumento no consumo de alimentos, auxilia no metabolismo e na eficiência digestiva. Principalmente nos primeiros meses de vida, os quelônios são presas para garças, gaviões, entre outros animais. Os principais nutrientes para o bom desenvolvimento de quelônios são vitaminas e minerais. Os quelônios ocupam importante papel na fauna. São responsáveis por diversas interações ecológicas e, com uma dieta variada, consomem plantas, insetos, entre outros, participando de uma complexa teia alimentar. E agora, por fim, falando um pouco sobre poluição. A destruição do habitat, ingestão de resíduos sólidos e contaminação de rios e lagos são os principais fatores que mais ameaçam os quelônios. O acasalamento ocorre em 4 etapas. Primeiro ocorre o encontro do casal, seguido de perseguição, pré-cópula e, por fim, a cópula. Na maioria das espécies de quelônios, o macho aproxima-se da fêmea por trás e examina através do olfato a sua região cloacal. Localizada a fêmea, o macho geralmente passa a persegui-la. Tanto nas espécies aquáticas quanto terrestres, os machos tentam morder as fêmeas. Alguns autores afirmam que funciona como estímulo tátil. Outros dizem que pode servir para imobilizar a fêmea. A pré-cópula inicia quando o macho consegue montar na fêmea. Nas espécies aquáticas, o macho se mantém inicialmente sobre a fêmea, com o uso das 4 patas. Com movimentos laterais da cabeça e pescoço, o macho atrita a cabeça e o pescoço da fêmea. O macho dos testudinnídeos apoia suas patas dianteiras sobre a carapaça da fêmea, procurando uma posição adequada para a cópula. Com seus escudos anais, golpeia a região posterior da carapaça da fêmea. Nas espécies aquáticas, durante a cópula, o macho solta as patas dianteiras, apoiando-as no escudo da carapaça da fêmea, como podemos observar na imagem D, pois assim há uma posição mais posterior, o que aproxima sua cauda à da fêmea, permitindo o contato das cloacas e a exerção do pênis. Nas espécies terrestres, ocorre a aproximação das caudas e, consequente, a inserção do pênis. Durante o processo de nidificação, ocorrem 5 etapas básicas, sendo elas a deambulação, escavação, abertura da cova, fechamento da cova e abandono do ninho. Após a subida à praia, ocorre a deambulação, que em várias espécies aquáticas é caracterizada por uma caminhada intercalada com algumas pausas. A segunda etapa é a escavação de uma depressão inicial para acomodar o próprio corpo, denominada cama. Não é frequente em outras espécies que não as marinhas, sendo realizado principalmente com o uso das patas anteriores. Já a abertura da cova é realizada pelas patas posteriores, trabalhando quase sempre de modo alternado. Escavam inicialmente uma pequena depressão, que depois será aprofundada e modelada. Nas espécies terrestres e de água doce, conforme a fêmea vai colocando os ovos, eles vão sendo acomodados por uma das patas posteriores, de modo a serem posicionados por igual no interior da cova. O fechamento da cova, em várias espécies, caracteriza-se pelo uso, geralmente alternado, das patas posteriores, que recolhem o substrato escavado para o interior da mesma e realizam a compactação. E, por último, o ninho é abandonado após estar completamente camuflado. Nos jabutis, uma das principais características para diferenciar o sexo é o plastrão, que nos machos é côncavo e nas fêmeas é reto ou mesmo convexo,
Isso facilita o procedimento da cópula, de modo que o macho possa se encaixar sobre a fêmea. Quando há mais de um macho, eles irão competir pela fêmea, batendo repetidamente seus cascos uns dos outros. Durante o período de deposição dos ovos, a fêmea procura um local adequado e cava um buraco para depositar de 10 a 15 ovos, sendo que a incubação é bem demorada, durando de 6 a 9 meses, e quando nascem, a carapaça dos jabutis ainda não é dura e ficam muito vulneráveis aos predadores. Após a eclosão dos ovos, os filhotes nascem e cada um estará por conta, não havendo o cuidado da prole. Uma informação importante para o manejo é que os ovos dos jabutis não devem ser virados, pois não possuem mecanismos de proteção interna, podendo causar danos aos embriões. Nos machos dessa espécie, assim como no jabuti, o plastrão é côncavo para facilitar a cópula quando ocorre a monta na fêmea. O período reprodutivo acontece uma vez por ano, com a deposição de 1 a 3 ovos por estação reprodutiva. Os ninhos de algumas espécies de quinosterno são poucos profundos e cobertos por folhas e galhos próximos a riachos, pântanos e lagos. Isso auxilia os filhotes no acesso aos corpos d'água. E o período de incubação dura entre 100 a 200 dias. O tracajá é uma das espécies de quelônio amazônico menos seletivas para desovar, escolhendo desde praias arenosas, altas e abertas, até praias baixas, solos areno-argilosos, nas margens de lagos, barrancos com pouca inclinação ou em meia vegetação arbustiva ou herbácea. Seus ninhos são feitos geralmente em locais com altura entre 2 e 4 metros em relação ao nível da água. Geralmente a desova ocorre individualmente, mas já foram vistos pequenos grupos de fêmeas nidificando ao mesmo tempo. Até 2 desovas podem ser realizadas em uma mesma estação, que ocorre anualmente durante o período de seca dos rios. O número médio de ovos por ninho varia entre as localidades, e o período de incubação é de 45 a 70 dias aproximadamente. Isso também depende da localidade. A iaçá desova à noite durante o verão amazônico, em pequenos grupos formados por 3 ou 4 fêmeas, e deposita em média 16 ovos, com uma variação que oscila entre 6 a 25. Costuma selecionar praias arenosas largas e amplas para desovar, e em uma mesma noite podem subir até 40 fêmeas para nidificar na mesma praia. O período de incubação dessa espécie dura entre 48 e 77 dias. Para a tartaruga da Amazônia, o período reprodutivo ocorre de setembro a dezembro, dependendo da localidade e do ciclo de cheia e seca dos rios. A desova ocorre apenas uma vez por ano, geralmente à noite. As fêmeas cavam buracos na areia de cerca de 50 centímetros e ali colocam uma média de 100 ovos. Os ovos são redondos e de casca flexível, sendo que o tamanho da ninhada varia de acordo com o tamanho da fêmea, e as maiores fêmeas desovam o maior número de ovos. O período de incubação dos ovos varia de 36 a 75 dias, também dependendo da localidade. Como muitas espécies de quelônios, como iaçá e tracajá, a determinação sexual da tartaruga da Amazônia depende da temperatura no interior do ninho. Assim, as temperaturas mais altas geram mais fêmeas e temperaturas mais baixas geram mais machos. Nas barragens de reprodução destinadas aos reprodutores e matrizes, em uma de suas margens deverá ser construída uma praia artificial com areia fina ou média, com no mínimo 1 metro de altura acima do nível d'água. Diariamente, ao amanhecer, inicia-se a busca aos ovos postos na madrugada anterior. A localização do ninho pode ocorrer seguindo o rastro da fêmea na praia, e a procura deve ser realizada desde a margem dos rios até a vegetação que contorna as praias e nas áreas mais altas dos tabuleiros. Os ninhos das diferentes espécies de quelônios amazônicos apresentam características que permitem sua identificação. Em algumas situações, os ninhos de tracajá são identificados pelo monte de argila e capim umedecidos. Os ninhos da tartaruga da Amazônia são facilmente encontrados devido ao tamanho da área que uma fêmea utiliza para fazer o ninho. Em alguns casos, os ovos são passados para outros locais para proteção contra predadores e assim eles são identificados. Durante a incubação dos ovos, é importante, sempre que possível, obter dados da temperatura e umidade do ninho, haja vista a determinação do sexo ser influenciada por esses fatores. Porém, essa alteração do local pode ocasionar a morte do embrião, causada por movimentos bruscos de rotação dos ovos, e também pode causar alteração da razão sexual e redução da sobrevivência dos filhotes pelas novas condições ambientais. Os quelônios, de maneira geral, no seu ambiente natural, alimentam-se de folhas, frutos, sementes, insetos, pequenos peixes, entre outros. É importante salientar que na alimentação de répteis deve ser observada a proporção 2:1 em cálcio e fósforo. Os jabutis são predominantemente herbívoros, mas são considerados onívoros, sendo recomendado proteína animal uma vez por semana, sendo que essas proteínas podem ser filhote de camundongo, ração canina de alta proteína, carne moída, entre outros. O cálcio e minerais em pó ou líquidos deve ser dado também uma vez por semana. A tartaruga da Amazônia, em seu hábitat,
Por se tratar de onívoros, alimentam-se de frutos, brotos, ovos, insetos, anelídeos e pequenos vertebrados. Esses animais, quando em cativeiro, necessitam de uma dieta de qualidade bem diversificada, com considerável teor de proteína, mas também podem receber hortaliças como a couve. Necessitam ainda de um suprimento de cálcio, que pode ser fornecido pela farinha de osso ou incluso em rações, e a quantidade de alimento vai variar de acordo com o tamanho do animal. No cativeiro, as condições ambientais favorecem os surtos de doenças. A concentração de organismos patogênicos é maior, ocorre maior contato entre diferentes espécies, e os erros nutricionais e de manejo, aliados ao estresse, acabam por enfraquecer a resistência orgânica e imunológica dos animais. Então, para prevenir as doenças, é necessário realizar uma higiene adequada dos recintos habitados pelos animais, devendo ser diária essa limpeza. Os utensílios de cada terrário devem ser exclusivos, evitando transportar micro-organismos de um local para o outro. Os comedouros e bebedouros também devem ser limpos após o uso. E para a limpeza, os desinfetantes à base de fenóis não devem ser usados, pois são normalmente ineficazes no combate às pseudomonas. É um micro-organismo frequente nos terrários. A introdução de novos animais no recinto deve ser precedida pela quarentena, prevenindo a introdução de doenças nas espécies do plantel. Como regra, recomenda-se um período de 30 a 90 dias em que exames laboratoriais e físicos devem ser realizados nos novos animais. E para que mantenham uma boa saúde, evitando problemas como hipotermia ou hipertermia, é de fundamental importância que esses animais sejam mantidos dentro de sua temperatura de conforto, que para a maioria das espécies varia durante o dia de 27,8 graus a 31,1 graus Celsius, e à noite oscila de 21,1 a 24,4 graus Celsius. Olá! Agora vamos falar sobre as questões legais e ambientais para a criação de quelônios em cativeiro. Também vamos relatar algumas curiosidades sobre esses animais. E por último, iremos falar sobre seus fatores econômicos. Primeiramente, o aquicultor precisa fazer seu registro, onde ele seguirá os seguintes requisitos. Ele terá que preencher um formulário de requerimento de registro de aquicultor. Quando pessoa física, ele terá que ter uma cópia do documento de identificação pessoal e do cadastro de pessoa física. Se for jurídica, precisará de uma cópia do documento que comprove seu representante legal e sua existência jurídica. Na imagem a seguir, vocês poderão observar como seria o requerimento de registro do aquicultor, onde esse documento pode ser preenchido no site do MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A seguir, iremos falar sobre o licenciamento de aquicultor, na qual ele também terá que preencher um formulário de requerimento da licença de aquicultor. Precisará de uma cópia da licença ou dispensa do licenciamento ambiental, comprovante de recolhimento da taxa quando couber, terá que ter a comprovação de inscrição prévia no RGP, Registro Geral da Atividade Pesqueira, ou documentos constantes inscritos 1 a 3, conforme o artigo 7, na Instrução Normativa MPA número 6, 19 de maio de 2011. Para que ele consiga esse licenciamento, precisará do registro no órgão ambiental, na qual essa licença ambiental será obtida no órgão responsável de cada estado. E também precisaria da outorga da água, que no caso seria autorização para usar os recursos hídricos. Sobre o licenciamento ambiental, esta atividade está prevista pela Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, e suas normas mais atuais foram estabelecidas no anexo 3 da Instrução Normativa número 7 de 2015. Em relação à autorização para a criação de quelônios, ocorre a partir da publicação da Lei Complementar 140/2011, na qual atribui autorização novos criatórios de animais silvestres aos estados. Deste modo, as solicitações para novos empreendimentos desta natureza devem ser direcionados diretamente ao órgão ambiental do governo estadual. A seguir, vocês poderão observar imagens com algumas curiosidades sobre esses animais. Na primeira imagem, trazemos a curiosidade sobre o fóssil que foi achado de uma tartaruga tracajá com mais de 2 metros. A segunda curiosidade fala se as tracajás podem viver mais de 90 anos. E por último, é sobre a jabuti
e da sua necessidade de pegar sol, da mesma forma que nós precisamos de vitamina D. Agora, vamos falar um pouco sobre os fatores econômicos que são importantes na criação dos quelônios, na qual o produtor irá avaliar seus custos de produção, custos fixos, custos variáveis, valor de mercado in natura, receita bruta e receita líquida. Nesse slide, vocês podem observar quais são os gastos fixos e quais são os gastos variáveis, na qual os custos fixos são aqueles que não dependem do nível de bens ou serviços produzido pela empresa. E na quelonicultura, os custos fixos são a movimentação de terra, cerca de proteção, depreciação, conservação e apetrechos e instalações. Já os custos variáveis são aqueles custos que mudam de acordo com a produção ou a quantidade de trabalho, que seriam os filhotes, a ração, mão de obra, encargos sociais, administração e logística, manutenção, depreciação, juros de custeio, transporte e combustível. E para finalizarmos, temos essa tabela que mostra os parâmetros econômicos após 45 meses de cultivo de tartaruga ao preço médio de R$ 6,00 o quilo. Esses dados foram retirados de um documento da Embrapa que falava sobre a criação de tartarugas na Amazônia. Segundo essa pesquisa, as tartarugas com 45 meses de idade têm uma excelente lucratividade quando comparada às de 12 meses, 24 meses e 36 meses, sendo elas vendidas in natura. Portanto, esse acompanhamento de custos é importante por garantir compensações econômicas e também por contribuir para diversas outras vantagens. Portanto, chegamos à conclusão que os quelônios são animais com importância histórica, social, ambiental e econômica, e é de suma importância a conscientização populacional quanto à sua preservação, respeitando as leis e aumentando o investimento na criação em cativeiro das espécies. O conhecimento de manejos, fatores ambientais, instalações, formas de criações, leis, entre outros, é necessário para a formação de profissionais qualificados e conservação desses animais para a fauna amazônica. E por último, temos as referências dos trabalhos que usamos como base para o desenvolvimento do nosso vídeo. E obrigada!